Meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito feliz em ter você aqui. Caso você esteja aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Letícia Erdi. Eu sou cristã e eu também sou psicóloga e eu venho aqui toda terça e quinta-feira para compartilhar um pouco da minha jornada com o Senhor e os meus conhecimentos científicos associados à luz da palavra de Deus. A psicologia ela não se propõe a provar a Bíblia, mas nós temos aqui experienciado toda semana, todo vídeo, como que uma coisa pode sim complementar a outra. E eu venho aqui com o objetivo, como eu sempre falo, você sempre vai me ouvir dizer, de desmistificar a vida cristã cotidiana. Sabe por quê? Porque nós recebemos poder espiritual para romper espiritualmente, nos cultos nós recebemos aquelas promessas e tudo mais, só que quando nós chegamos na vida que acontece, naquela vida de segunda a sábado, porque domingo você está na igreja, né? Então a vida que acontece de segunda a sábado, quando você precisa tomar as decisões, quando você está sendo afligido pelos seus pensamentos disfuncionais, pelas suas emoções, como que Deus entra nesse lugar? Porque a gente sabe que muitas vezes não é só orar, certo? Às vezes não é o demônio que está agindo, porque os demônios eles se submetem ao nome de Jesus e você precisa aprender a manejar a situação. E a partir daí entra o campo da psicologia para te ajudar a lidar com as demandas da vida. Mas é qualquer coisa que você vai sair fazendo? Não, porque nós temos, como cristãos, nós temos comprometimento com a palavra de Deus. Então, eu venho aqui toda terça e quinta-feira, a princípio, vamos ver se isso vai mudar em 2025, para te ajudar a você governar sobre essas coisas. Eu gosto de dizer, quem já é daqui já pode até comentar, que eu sempre falo, conhecimento é poder. Poder é governo. Governo é domínio. Se eu tenho conhecimento, eu posso ter o poder para governar e dominar sobre uma determinada emoção, sobre um determinado comportamento, sobre algo, inclusive sobre o pecado que habita em mim. Sim, se você recebeu Cristo como seu Salvador, você tem o poder para viver uma vida santa, tá certo? E nós agora em dezembro, nós estamos aqui no meio de dezembro, ainda tem aí umas 2 semanas pela frente. Nós estamos tratando sobre esses assuntos que surgem nessa época do ano. E o assunto de hoje, ele é mais do que necessário. Hoje nós vamos falar sobre a dor da rejeição. Eu não sei a sua história, não sei como foi para você o ano de 2024. Às vezes você viveu uma rejeição nos seus relacionamentos de amizade. Às vezes você viveu uma rejeição amorosa. Você foi rejeitado dentro de uma igreja, dentro de um grupo que era importante para você. O bem do fato é que nós somos rejeitados o tempo todo. Gente, e eu falo isso, sabe por quê? Para quem não sabe, eu trabalho, eu tenho um emprego, né? Eu tenho minha fonte de renda e eu trabalho numa área comercial dentro de uma emissora de televisão. E se tem uma coisa que mais acontece comigo todos os dias é ser rejeitado. E eu sei que aquela rejeição, ela não é uma rejeição à minha pessoa, não é a Letícia Erdi que está sendo rejeitada. Não, é a minha proposta. E às vezes é porque não fez sentido, porque o cliente não está acreditando muito, porque ele não tem condição para aquele momento. E eu preciso te falar que depois de tantas rejeições, eu preciso me lembrar que eu sou uma profissional competente, porque mesmo sabendo da minha capacidade técnica de estar ali representando a empresa que eu trabalho, gente, ser frequentemente rejeitado faz com que nós duvidemos da nossa capacidade. E olha que eu estou falando de um âmbito profissional. Agora, imagina você que viveu um abandono materno. Você foi rejeitada pelo seu pai. Você foi rejeitado por um esposo, você foi rejeitado dentro de um outro contexto, que isso foi uma mancha na sua identidade. Nós vamos hoje falar sobre a dor da rejeição. Talvez uma rejeição que você tenha vivido no ano de 2024, mas talvez uma outra rejeição que você tenha carregado a sua vida inteira. E o fato é que a rejeição, ela tem uma carga espiritual muito forte que Satanás usa contra você. E nós vamos aprender como nós vamos
lidar com a rejeição e sermos curados de uma vez por todas. Conhecimento é poder e existe um poder de Deus aqui nesse lugar. E nós estamos falando sobre ciência, sim, nós vamos falar, mas o que liberta é a palavra de Deus e é sobre ela que nós vamos falar também. Então eu te convido, sim, a ficar até o final desse vídeo, se eu estou falando com você, porque existe poder aqui e não é o poder da Letícia, é o poder de Deus. Eu preciso abrir esse vídeo com uma triste notícia para você. Uma triste. Fato é, pode escrever e você vai se lembrar daqui 50 anos, 100 anos. Fato é que todas as pessoas que tiverem um chamado de Deus, um chamado para pregar o evangelho, e eu acho que todos têm um chamado de ser uma testemunha de Cristo, né? A grande comissão, ela é dada a todos os filhos de Deus e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, todas as pessoas que recebem um chamado da parte do Senhor, principalmente um chamado ministerial, eclesiástico, né, dentro da igreja, ou na palavra, ou de cuidado. Ai, amor, você vai ser muito rejeitado. Não vai ter como. Não é mentira. Pode deixar anotado que depois você vai voltar aqui e você vai falar assim, Letícia, você tinha razão. Pessoas que estão sendo levantadas pelo Senhor para ministrar a outras pessoas, para ministrar libertação, cura na vida de outras pessoas, são as pessoas que serão mais rejeitadas nesse mundo. Sabe por quê? Porque Cristo foi rejeitado. Ele era o nosso Salvador encarnado, o Messias prometido. E se tem algo que o Senhor experimentou, foi a rejeição. E a rejeição do seu próprio povo que o levou à morte de cruz. Então, você pode se preparar e esperar, porque a rejeição, se ela não veio, ela virá. Faz parte do mundo espiritual cristão. Não tem como, porque nós seguimos o exemplo de Cristo, gente. Se Cristo passou, passaremos. Essa que é a verdade, Cristo passou, nós passaremos também. Agora, a pergunta que fica é: por que dói tanto assim ser rejeitado? Você já parou para pensar? Porque a gente sabe sim que a gente vai ser rejeitado, certo? A gente sabe que a gente não vai agradar a todo mundo. Se eu não vou agradar a todo mundo, obviamente, logo, pessoas vão me rejeitar também, vão escolher não estar do meu lado, não vão escolher não estar comigo. Mas por que mesmo sabendo, isso ainda dói tanto para mim? E agora a gente vai entender um pouco sobre como que o nosso cérebro, a nossa estrutura orgânica vai processar a rejeição. É importante que você compreenda que existe uma estrutura agindo por trás. E a ciência, da neurociência, ela vai ensinar o quê? Que existe um lugar no seu cérebro chamado córtex cingulado anterior. E esse espaço, já falei sobre isso aqui, ele é responsável, ele é acionado quando você se machuca. Então você quebrou o osso do seu braço, quem que é responsável por emitir essa resposta de dor e de sofrimento é o córtex cingulado anterior. É a mesma área do seu cérebro que é ativado quando você tem uma rejeição. Eu falei no vídeo dos sonhos que quando os sonhos se perdem, quando os sonhos morrem, é tão doloroso ver um sonho morrer, porque ativa esse lugar de expressão de dor física. Então, para o seu cérebro, perder um sonho e quebrar um membro é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Perder um sonho, ser rejeitado e quebrar o seu braço vai ativar o mesmo lugar no seu cérebro, que é o córtex cingulado anterior. Ou seja, a rejeição dói de verdade. É uma dor que é dor mesmo. Não é uma dor de frescura. Então, toda vez, meu amorzinho, seu namorado largou de você, tá doendo mesmo. Você não tá exagerando. Tem gente que faz drama, tá tudo bem. Mas tomou aí, né? Um pé na bunda? Então o que fazer? Tá doendo de verdade. Não é frescura sua. Perdeu alguém que você tanto amava pra morte, o Senhor recolheu ou, né? Dói de verdade. Nós precisamos começar a compreender que a dor emocional, ela não é uma dor frescurenta. Porque tem muita gente sem noção que vai tratar assim, eu começando, né? A depressão
coisa do demônio, porque gente que acredita em Deus não tem depressão. Eu não sei de onde que o povo tira tanta bobeira. E aí, você vê o quê, né? Ai, é só um namoradinho. Poxa, não interessa ser um namoradinho. Ali tinha uma expectativa que foi frustrada e ela foi rejeitada. Ou seja, dói o que ela sente. Dói como doeria a mesma coisa se ela tivesse quebrado um braço, certo? Então, começa aí. Mas por que isso acontece? Porque quando eu falo homem paleolítico, você pode pensar também lá em Adão. Porque o homem, ao longo da história, ele evoluiu e ele evolui até hoje. Só você pensar que antigamente, muitos anos atrás, as pessoas elas eram mais peludas. Por quê? Porque elas precisavam ser preservadas do frio. E a gente não tinha tanta tecnologia, né, qualidade têxtil. Então, os pelos faziam a função da sua cobertura. E ao longo dos anos, nós fomos perdendo camadas de pelo no nosso corpo. Pessoas que têm, né, às vezes você vai ver assim, pessoas que moram mais ao norte podem ser mais peludas por uma questão de sobrevivência. Então, o nosso organismo, Deus é perfeito, ele criou o seu corpo para ser adaptativo e evolutivo. Então, às vezes eu vou falar de homem paleolítico, e você vai falar assim, nossa, mas o homem não veio do macaco, não interessa de onde que veio o homem, o Senhor criou o homem. Mas isso não quer dizer que o homem não possa ter evoluído ao longo desses milhares de anos da história, certo? Então, eu acho que a gente precisa ampliar a nossa mente e pensar que talvez, fisicamente, Adão não se parecesse conosco, certo? Então, por favor, por que eu tô te falando isso? Porque com a evolução do ser humano ao longo da história da humanidade, o nosso cérebro, ele precisou entender que ser rejeitado não era uma coisa boa, porque senão o ser humano não sobreviveria. Você pega Gênesis, olha como é que faz sentido. E a Bíblia vai dizer que o Senhor dá uma ordem para o ser humano se espalhar pela terra, e ali você vai ali perto da história da Torre de Babel. Um pouquinho antes ali, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, Gênesis capítulo 6. A Bíblia vai dizer que existia uma ordem para que as pessoas, né, frutificassem, espalhassem pela terra. E o homem faz o quê? Ele começa a agregar, ele começa a concentrar num lugar só. E por quê? Porque viver em sociedade é mais fácil do que viver isolado. O ser humano isolado, ele não sobrevive. O fato é que o nosso cérebro começou a compreender que estar sozinho era um risco para sua própria sobrevivência. Então ele desenvolve um mecanismo de defesa chamado dor pela rejeição, para que o homem fizesse o que fosse possível para ele ser aceito pelo seu grupo. Porque pensa só, né? Imagina só a família de Adão. A Bíblia diz que Adão, ele tem Caim, Abel, Caim mata Abel, e Caim, ele é renegado, e vem Sete, o terceiro filho. Mas a Bíblia não para só aí. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, que não foram tão relevantes na história, mas eles existiram. Imagina só, essas pessoas existindo ali, os primeiros homens da humanidade precisando evoluir a espécie, expandir a espécie. E pense bem, agora nós temos uma natureza caída pelo pecado. O que acontece? As feras agora, elas se alimentam de carne. Até então, no paraíso, a alimentação era onívora. Era de vegetais e de folhas. Mas agora, o mal habita no mundo. Então, eu preciso aprender a viver em sociedade para que eu sobreviva. Você precisa entender isso porque a gente tem que entender o que acontece cientificamente para entender por que algumas coisas acontecem conosco. A rejeição, a dor da rejeição, ela me faz o quê? Eu me conformar à regra de um grupo social. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Depende, porque eu não sei de qual grupo social nós estamos falando. Então, por exemplo, ter medo de ser rejeitado por si só não é ruim. É um instinto de sobrevivência. Você quer ver? Você tem um grupo de amigos que você muito ama. Se você tem medo de ser rejeitado por esses amigos que você muito ama, isso quer dizer que você vai ser levado a um lugar de cuidado, a um lugar de zelo pelos seus relacionamentos. O problema está quando você pega um apego, um
preço nesse medo dessa rejeição e você monta toda a sua vida em cima desse perigo de ser rejeitado, porque você agora passa a viver única e exclusivamente para agradar as pessoas em detrimento dos seus princípios e dos seus valores. E aí está o perigo. Eu sempre falo aqui, gente, que o Senhor nos criou para funcionarmos numa modalidade equilibrada. Então, assuntos como medo, insegurança, essas coisas, ansiedade, elas foram feitas pelo próprio Deus para nos levar a um lugar de ponderação e observar o outro, o direito do outro em relação a mim. O problema está quando há um desequilíbrio, ou seja, eu ter medo de ser rejeitado não é ruim. Eu ter medo de ser rejeitado pelo meu marido faz com que eu me esforce para cuidar do meu casamento. Onde está o desequilíbrio? Eu me anulo a vontade de Deus sobre a minha vida para viver em função de um casamento. Aí eu tive uma desordem e aí agora eu inclusive tenho um pecado. E quais são então os efeitos da rejeição? Eu acabo me isolando, eu acabo tendo um autoconceito e uma autoestima, a forma como eu olho para mim mesmo e a forma como eu me recebo, a forma como eu me percebo, eles começam a ficar deturpados, defraudados, fragilizados, porque uma pessoa me rejeitou e aquela rejeição foi forte o suficiente para mim. E a rejeição, ela gera uma memória, ela armazena uma memória mais viva, mais intensa por um instinto protetor. Por quê? A partir do momento em que eu vivi uma rejeição dentro de uma situação, o meu cérebro, por um mecanismo de defesa, ele registra aquele momento como tendo sido pá, para que ele possa ser evitado novamente. Você passou uma vergonha, aconteceu alguma coisa, o seu cérebro vai criar um alerta para falar assim, não faça isso de novo, porque senão você vai ser rejeitado novamente. A rejeição, ela me leva a um isolamento social, ela coloca em xeque aquilo que eu acredito sobre mim mesma e a forma como eu recebo a mim mesma na minha autoestima, ela fragiliza o meu relacionamento social, o meu traquejo social, porque agora eu passo a acreditar que eu sou incapaz, insuficiente, né? Inadequado para estar em alguns lugares. E num contexto de relacionamentos amorosos, isso também ele vai ser afetado porque eu começo a acreditar que eu não sou digna de ser amada. Pessoas que sofrem rejeições amorosas significativas, gente, porque às vezes a outra pessoa, ela acaba com a gente. Ela não termina com a gente só, não. Ela não fala assim, olha, a partir de hoje tem um fim no nosso relacionamento, você segue sua vida, eu sigo minha vida. Não, a pessoa, ela faz questão de arrasar você. Certo? O prazer dela ali no fim daquele relacionamento, na imaturidade dela e na irresponsabilidade afetiva dessa pessoa que terminou com você, no rompimento, ele desgraça com você. Isso acontece. No fim do meu relacionamento, do meu casamento, para quem tá chegando agora, em 2022 eu passei por um divórcio muito difícil, eu ouvi coisas que eu não gostaria de ter ouvido e que arrebentaram comigo. Porque não é só você falar assim, olha, eu não quero mais, tá bom? Não vou me casar com você. Eu percebi que não é o que eu quero pra mim e eu não amo mais você e você pode seguir a sua vida. Não, tem gente que tem o prazer na humilhação do outro. E você não tem ideia do que você tá construindo na imagem do outro. Então, assim, quer terminar com alguém? Vai lá, faz seu papel de homem e de mulher e termina. E sai, sem precisar tornar a vida do outro miserável. Porque você não tem ideia no que você está construindo sobre o outro. E esse mal que você está gerando no outro, você vai me desculpar, mas você vai pagar sobre ele. Você vai pagar por ele. Porque nós precisamos ser pessoas de responsabilidade afetiva, de responsabilidade emocional. Então, você não é obrigado a casar com quem você não quer, tá bom? Mas você precisa ter maturidade para lidar com o fim, né, com o rompimento de um relacionamento. Porque a outra pessoa pode acreditar que ela não vai servir para mais ninguém nessa vida. Quando na verdade ela só não serviu para você. Só não deu certo para você. Mas como nós saímos? Nós saímos dilacerados achando que a gente não vai dar certo com mais ninguém.
A rejeição, ela me leva a um afastamento. A rejeição, ela me leva à construção, de uma falsa identidade. Por consequência, a rejeição me leva a um lugar de comparação. Ela me leva a um sentimento de indignidade. Por que que todas essas coisas, elas são poderosas? Porque Satanás vai se utilizar da rejeição para destruir o seu relacionamento com o Senhor. Olha como eu falo que a Bíblia, ela é incrível e como uma coisa complementa a outra. Porque qual que é a artimanha de Satanás? Satanás, ele não vai aparecer na sua frente, vai arrebentar com você como um capiroto lá, como o chifrudo e tudo mais. Não, Satanás vai colocar pessoas ao seu redor. Gente, eu vou falar um negócio pra você, pelo amor de Deus. Ore pelos seus amigos. Ore por todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque pessoas são enviadas para serem uma cura, um remédio, uma resposta de Deus sobre a sua vida. Mas pessoas podem ser enviadas como uma seta, um desvio, uma cilada de Satanás sobre a sua vida. Eu não ouvi isso uma vez, eu não ouvi isso duas vezes. Pessoas que tinham amizades erradas e no momento de crise no casamento se divorciaram porque ouviram conselhos que não estavam alinhados à vontade de Deus. Pessoas que estavam em companhias erradas. A Bíblia diz, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a andar com coleguismo e você acha que você tem que ser a luz. Você nunca vai ser levantado para ser uma testemunha, para ser um evangelista de Deus num lugar que te tenta. Porque Deus não arriscaria a tua alma. Se existe uma tentação para o pecado dentro de uma situação, Deus não está te colocando ali. Porque Deus não tenta ninguém. E como que eu tô te falando isso? Aquele grupinho de amigos da faculdade, aquele grupinho de amigos do serviço, que só sabe te convidar para lugares onde você é exposto à tentação da sua concupiscência. Ninguém, gente, é tentado onde não tem fraqueza. Se você não tem tendência a beber, você não vai ser tentado com o vício da bebida. Agora, se você não ora pelas pessoas que estão ao seu redor, pelo seu ciclo de amizades, você tá achando aí que você vai viver igual Jesus Cristo? Ah, mas Jesus andou com os pecadores, eu vou andar também. Mas Jesus andava com os pecadores no primeiro instante, porque as pessoas que chegavam a Jesus, elas não permaneciam pecadores. Então, Jesus era apresentado aos pecadores, mas ele convertia os pecadores em santos. Está andando com uma pessoa que tudo que ela faz é uma tentação para você. Amor, você está andando com um amigo do diabo, você não está andando com um amigo de Deus. Deus não vai tentar você jamais. Tá aqui, ó. Deus não tenta ninguém. E aí, o que acontece? Você não ora sobre as pessoas que cercam você. Você não ora sobre as pessoas que frequentam a sua casa. Sabe uma coisa que eu oro frequentemente? E eu fiz essa oração essa semana, inclusive esses dias. Tava acontecendo um negócio muito esquisito lá na minha casa. Muito esquisito mesmo. Olha, eu venho falar sobre isso. E eu orei na minha casa. Eu falei assim, Senhor, da porta do portão para fora vai ficar toda a maldade, toda a confusão. E que qualquer pessoa enviada por Satanás como uma seta para entrar na minha casa, que essa pessoa tenha vontade de, ela começa a ter vontade de vomitar, que essa pessoa começa a passar mal para ela não conseguir se sentir confortável dentro da minha casa e ela tenha que ir embora. Eu não aceito ninguém aqui que não venha do teu espírito na minha casa, não, da porta para fora. Se vai acontecer, eu não sei, gente, mas isso acontece. Então, Satanás, ele vai tentar fazer o que Cristo vai tentar fazer. O Senhor não quer que você viva sozinho. Não é bom que um homem esteja só. Satanás vai fazer o quê? Ele sabe disso, mas ele vai querer te dar as influências dele. Aí, você começa a ser rejeitado por pessoas que não deveriam nem estar andando com você. Tá bom? Pra te fazer ficar ferido, isolado, desacreditado das pessoas, para você se afastando
do corpo de Cristo. Já reparou que um dos lugares onde você vai ser mais ferido é dentro da igreja? Foi ferido dentro da igreja e saiu da igreja? Cria vergonha nessa sua cara e volta para a igreja. Porque se você foi ferido dentro da igreja, isso significa que o lugar certo onde você deve estar é dentro da igreja. Vocês já pararam para pensar do porquê nós somos tão tentados a sair da igreja? Se igreja não fosse esse lugar necessário para a nossa convivência cristã, você acha que você seria tentado a sair? A prova de que existe uma tentação é que existe uma mensagem poderosa ali, de que você não deveria fazer o que você está sendo tentado a fazer. Foi ferido dentro da igreja porque o Senhor sabe, e a Bíblia diz, sobre o poder que existe na comunhão. E por que você é tão tentado a sair? Por que você é tão rejeitado, ferido dentro da igreja? Porque o diabo não quer que você acredite no poder do congregar, no poder da assembleia. Deixa eu falar um negócio aqui, que isso aqui vai dar um vídeo sozinho. Você não é igreja, tá, amor? A Bíblia não diz que você é igreja. E se você está duvidando de mim, você vai entender o que é igreja no termo, na etimologia da palavra. Igreja vem da palavra grega eclésia, que significa assembleia. A Bíblia não te chama de assembleia. Eclésia, ela é usada como um aglomerado de pessoas. O corpo de Cristo, o corpo igreja, é uma eclésia, é uma igreja. Você é templo do Espírito Santo. Isso sim, a Bíblia diz. Habita em vós o Espírito. Mas a Bíblia não diz você é a igreja. A Bíblia diz que você é morada, habitação, é templo. Por quê? Porque no Antigo Testamento existia o templo onde o Senhor habitava através da Arca da Aliança. Só que quando Jesus Cristo vem e ele rasga o véu, o que ele faz? Ele nos dá o Espírito Santo e agora nós nos tornamos morada, nós nos tornamos habitação, mas nós não nos tornamos igreja. Porque igreja é uma palavra do plural. Não existe nós se existe eu sozinha. Só existe igreja porque existe duas ou mais pessoas congregando num único propósito. Então não, amor, você foi rejeitado da igreja lá dentro, foi ferido na igreja, lambe as tuas feridas e volta para a igreja. Porque a prova de que existe um propósito na igreja é a rejeição, a ferida que nós sofremos lá dentro. E não vamos nos fazer de santo, porque muitas vezes nós sofremos, mas muitas vezes nós fazemos sofrer também. E a gente esquece, né? O tapa que a gente dá, a gente esquece, a gente lembra só do tapa que a gente recebe. E por quê? Se eu estou isolada do corpo, gente, se eu partir a minha mão aqui agora, ela vai morrer, isso aqui vai ser queimado, vai ser jogado fora, porque não tem vida um membro amputado. Se você foi rejeitado dentro da igreja, o propósito é te amputar do corpo e não te fazer ser testemunha de Cristo no ministério Cristo em Casa. Isso aqui, gente, é raciocínio crítico, isso aqui não é nem fé, não. É 1 mais 1 é 2. O leão, ele não vai atacar a manada. Ele vai isolar um da manada para atacar. Aquele que estiver correndo mais devagar, aquele que estiver disperso, desatento, as leoas, elas saem para caçar e elas vão encurralando até você vê que a leoa não tá correndo ali, ela tá ali, tocando terror em toda a manada, mas tem um que debanda e é aquele um que ela vai pegar. Satanás te isola porque ele sabe que você vai se tornar uma presa mais fácil e ele te ataca, ele te abate. Se você tiver um irmão na fé, se você estiver conectado ao corpo, você se torna mais forte através da vida das outras pessoas que estão ali também. Satanás, no isolamento, ele quer te fazer duvidar do amor de Deus por você. Ele quer que você acredite. Lembra que eu falei que a rejeição, ela gera em nós uma ferida que faz com que nós duvidemos de que nós somos dignos de ser amados. Gente, tudo na vida terrena é como se fosse um contratipo do que acontece na vida espiritual. Então, se eu acredito que eu não sou
digna de ser amada por um homem, a Bíblia vai dizer do Senhor como o noivo que vem para buscar a sua amada, a igreja. Quando você pega o livro de Cantares de Salomão e o relacionamento e as cartas que ele tem ali com a sunamita, você pode transpor teologicamente como Salomão, como uma representação, um arquétipo do Senhor que vem buscar a sua noiva, e nós como a sunamita, a noiva do rei. Eu tô arrepiada aqui, gente. E por que rejeições amorosas elas são tão profundas? Porque eu passo a duvidar do Senhor como o amado da minha alma. Se eu tenho rejeições de paternidade, eu passo a duvidar do amor de Deus como meu pai. Tudo na nossa vida humana, ela vem num contratipo espiritual e você precisa ampliar a sua percepção. O que essa rejeição, essa dor aqui quer me dizer? Que o meu pai não me ama, Deus não me ama, Deus não vai ser um pai bom para mim. O meu marido me abandonou, o Senhor vai me abandonar também. Depois que eu vivi o meu divórcio, eu passei por algumas fases espirituais. A primeira coisa que o Senhor tratou em mim, no meu relacionamento com Ele, foi que Ele era o meu pai. A segunda foi que Ele era Deus meu amigo. E que Ele era o único amigo que eu precisava. Tem uma história engraçada. Quando eu mudei para Cuiabá, gente, eu sempre fui uma pessoa comunicativa de ter amigos. Eu sempre estive com pessoas. Eu amo pessoas e Satanás sabia do chamado. De alguma forma, né, ele não tinha todo conhecimento, que ele não tem conhecimento, ele não é onisciente, mas ele de alguma forma compreendeu que eu era uma pessoa que seria conectada a pessoas, que o Senhor me usaria para ministrar a outras pessoas. E ele fez o que, gente? Ele tentou me acabar no meu relacionamento com as pessoas. Como eu abri o vídeo dizendo, se você vai ser uma pessoa levantada para tratar pessoas, Satanás quer que você desista do seu chamado e ele vai te ferir através de pessoas. E eu fui para Cuiabá e eu estava tendo muita dificuldade de me relacionar. Gente, eu não fazia amigo. Eu não fazia amigo mesmo. Eu tinha muita dificuldade de conseguir dar sequência a uma amizade. Isso é que eu fiz. Essa altura eu jejuava para tudo. E eu jejuei em favor da minha vida relacional da amizade. E eu me lembro de estar naquela semana jejuando para saber se tinha alguma coisa errada comigo. Deus, será que eu tô chata? Será que eu sou desagradável? Será que eu sou sem noção? Mostra pra mim porque ninguém quer ser meu amigo. Um dia eu fui trabalhar e eu voltei pra casa, fui entregar o meu jejum pra almoçar e eu coloquei uma pregação da pastora Vivi Martinello. E eu tô ali almoçando e de repente ela fala assim, naquela pregação gravada, que do nada eu coloquei pra assistir. Eu preciso ser, ela falando, eu preciso corresponder a um chamado de Deus que tá me mandando dizer aqui que existem pessoas que estão perdendo amigos, existem pessoas que não estão conseguindo fazer amizades e elas estão tentando forçar algum tipo de relacionamento. Gente, eu parei de comer, eu olhei assim, ó, pro celular e ali eu fiquei. Falei, eu não acredito nisso. E ela começou a falar que o Senhor está tirando você das mesas, porque Ele quer que você se assente com Ele e Ele quer que você aprenda que o único amigo que você precisa nesse momento é Ele. E enquanto você não se tornar amiga do Senhor, você não vai ser liberada para ser amiga de outra pessoa. Foi uma resposta assim, ó, jejuei, orei, acabou, já respondeu. E o que Deus me tratou? Deus como pai, Deus como amigo. O terceiro foi Deus como meu marido. Em Cuiabá, o Senhor me tratou como Deus meu marido, como Deus meu amigo. E quando eu recebi a palavra de retorno de Cuiabá, eu recebi a seguinte palavra: Letícia, Deus quer que você saiba que você não vai depender de homem nenhum, que o marido que você precisa, você vai encontrar nele. Eu carregava essa ferida de um matrimônio dilacerado, acabado, perdido, fracassado. E eu vinha com esse trauma de uma rejeição paterna, de uma rejeição de amizades, de pessoas queridas que aconteceu no meio de divórcio, de eu ter sido rejeitada por muitos amigos que acreditavam que eram meus amigos e a máscara caiu, e rejeição do meu ex-marido. E o Senhor foi me tratando para que eu pudesse ser curada nesses meus relacionamentos com Ele. A partir da rejeição que eu vivi dele,
Não, a partir da rejeição que eu vivi das pessoas. Olha como a rejeição, ela tem sim essa dinâmica espiritual diabólica que nos leva a transpor para Deus aquilo que eu vivo na terra. Gente, eu não estou viajando. Se você não tem fé para acreditar, se você não quer se apropriar dessa palavra, você está livre para ir embora. Você não precisa ficar nesse vídeo, mas existe uma verdade aqui. E eu vou te falar uma coisa, que o que Satanás quer que você acredite é que você nasceu para viver sozinho, isolado de um corpo chamado igreja, que você é indigno do amor de Deus, que o amor de Deus não vai te alcançar. E a arma que Satanás vai usar para fazer isso com você se chama rejeição. Talvez a sua vida inteira foi pautada em rejeição. E você se pergunta por que você é tão rejeitado. E a única resposta que eu consigo pensar para te dar é porque, genuinamente, o Senhor tem algo para fazer na sua vida. E esse algo não é pequeno. Porque pessoas que receberam chamados poderosos vão ser pessoas que vão experimentar os maiores níveis de rejeição. Talvez você já sabe porque você já recebeu esse chamado. Só que você não está acreditando nesse chamado pelo tamanho das feridas que você tem carregado, pelo tamanho das rejeições que você tem vivido. O tamanho da rejeição que você viveu revela o tamanho do chamado de Deus sobre a sua vida. Quanto maior a rejeição, maior a cura que o Senhor quer derramar e maior a graça que Ele deseja manifestar em você e através de você. Eu não sofri uma rejeição. Eu sofri inúmeras rejeições. Eu fui rejeitada por pessoas que queriam usar o meu dom. Para quem não sabe, eu canto. Eu canto na igreja. Eu sou ministra de louvor desde pequenininha, eu sempre cantei. E eu me aproximei de pessoas, fui aproximada de pessoas que só quiseram usar o meu talento. E quando eu precisei genuinamente de tratamento, essas pessoas me rejeitaram. Eu fui rejeitada por pastor, eu fui rejeitada por líder, eu fui rejeitada por esposo, eu vivi rejeição dos meus pais, coisas que o Senhor tratou depois. Vivi rejeição da minha família, vivi rejeição de amigos, de trabalho. Quem nunca foi, rejeitado numa entrevista de emprego? E eu vivo a rejeição todos os dias no meu trabalho com o que eu faço, que eu abri o vídeo. Se você acha que eu não sei de rejeição, talvez a única rejeição que eu não tenha conhecido é quando seu pai vai embora, né? Ele fala assim, vou ali comprar cigarro e não volta nunca mais, porque o meu pai me criou até certa idade. Mas eu vivi um período de rejeição do meu pai também. E ele sabe disso e ele se arrepende muito disso. Mas aconteceu, é minha história, isso não vai ser mudado. Isso pode ser curado, mudado não. Existiu. Só que a cura que você alcança no Senhor, isso está disponível para que você seja uma pessoa liberta do peso da rejeição. A rejeição, ela te afasta da filiação, da adoção que Deus derramou sobre a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Quanto a você, meu servo Israel, pega Israel e coloca o seu nome. Jacó, meu escolhido, pega Jacó e coloca o seu nome. Descendente de meu amigo Abraão, nós somos filhos de Abraão por fé. Eu o chamei de volta dos confins da terra e disse, você é meu servo, pois eu o escolhi e não lançarei fora. O Senhor escolheu você e Ele não vai lançar você fora. Não tenha medo, pois eu não estarei, não eu estive, eu estou agora com você. Não desanimes, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. O Senhor está com você. O Senhor não rejeita você. Agora, existe uma coisa que você precisa
compreender. Para você, de verdade, avançar na sua vida de uma vez por toda. E eu sei que vai ser muito doloroso e vai parecer terrível o que eu vou te falar agora, mas você precisa compreender o negócio. As pessoas têm autonomia sobre a vida delas. Isso quer dizer que as pessoas têm o direito de não quererem estar perto de você. As pessoas têm o direito de rejeitarem você. As pessoas têm o direito de escolherem a sua amizade ou não. Porque você tem esse mesmo direito. E quando esse direito ele é exercido contra mim, ou seja, Lucas é meu amigo, muito meu amigo. E nós somos tão amigos um do outro, gente, que nós oramos pela vida sentimental um do outro, para que nós possamos nos casar com pessoas que se tornarão nossos amigos. Então, meu futuro marido, ele vai ser amigo do Lucas e a futura esposa do Lucas vai ser minha amiga. Então, nós cuidamos de orar até por isso, tá? Então, Lucas, somos amigos. Mas o Lucas tem total direito de um dia entender que essa amizade não faz mais sentido. Porque as coisas, elas podem não ser permanentes. O Senhor vai te colocar do lado de pessoas que serão suas alianças por um tempo. Mas existem outras pessoas que elas vão entrar e elas têm que ir embora, porque elas já cumpriram o propósito dela. E para que elas possam ir embora, vai existir uma rejeição, a escolha de não ser mais seu amigo. E, gente, tá tudo bem. Porque você não vai ser amigo de todo mundo. E você não vai querer que todo mundo ande com você. Você vai ser seletivo no seu ciclo de amizades. Agora, tá tudo bem você escolher de quem você quer ser amigo, agora não tá tudo bem o outro escolher que não quer ser seu amigo? Parte de você compreender e aniquilar a influência de Satanás sobre a sua vida está neste lugar. Entender que Deus está com você e Ele não te rejeita. Então, entendeu isso? Ótimo. Eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou rejeitado. O Senhor Deus, nosso Pai, nos deu Jesus Cristo para morrer pelo meu pecado, para que Ele pudesse me restituir o lugar de filho. E o segundo passo é muito simples. Entender que o outro tem o direito de escolher estar comigo ou não. E tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. Não quer dizer que isso é um ataque pessoal. Isso só quer dizer que, às vezes, o Senhor já encerrou esse ciclo na sua vida. Eu não sei quantas trocas de mesas eu tive. Gente, quando eu voltei de Cuiabá, eu fiz amizades com pessoas de todo tipo. E olha que loucura. Olha que loucura. Eu fiz amizade com um rapaz através de uma reunião de negócios. Fiz amizade com ele. Através dele, eu fui apresentada a uma outra menina. Tudo do segmento do marketing. Então eu conheci o Rafa. O Rafa me apresentou a Bruna. Através da Bruna, eu conheci uma pessoa maravilhosa que faz parte da minha vida, a Nath. Nath, se você tá vendo esse vídeo, eu amo você. A Nath é uma amiga muito querida no meu coração. E eu me conectei com a Nath através dessas duas pessoas. E a Nath foi uma das pessoas que mais me incentivou com relação a criar conteúdo. Porque a Nath trabalha com isso. O trabalho da Nath é produzir vídeos, ela é filmmaker, eu acho que é isso que você é, né, Nath? Não sei, se não for, você comenta aqui depois, se um dia você estiver assistindo isso aqui mesmo, que às vezes ela não assiste não, tá? Ela é essa amiga aí, ó. E a Nath foi a pessoa que olhou pra mim e me disse o seguinte: eu trabalho com a internet. E eu vejo pessoas vazias lá dentro, querendo falar de coisas que elas não vivem, mas você vive. E você tem que estar lá. Porque você carrega um poder que você não tem ideia. Detalhe, a Nath e eu, nós não temos a mesma fé. Mas ela olhou pra mim e ela reconheceu o chamado de Deus na minha vida. E ela fez o quê? Ela falou assim: eu vou te ensinar como você vai fazer. E você vai fazer. Foi uma pessoa que o Senhor colocou na minha vida para me ensinar e para me falar assim: ei, pessoas do mundo estão acreditando no chamado que eu coloquei sobre você, você vai acreditar também. E ela, desde então, tem sido uma pessoa que ela olha para mim e fala assim: vai fazer os vídeos sim. Quando eu tava passando por um perrengue na vida, e ela falou assim: Lê, cadê seus vídeos? Eu falei assim: ai, amiga, não tô bem. Ela falou assim: você vai fazer vídeo porque é seu compromisso, não porque você tá bem.
É porque é o seu chamado, é porque é a sua obrigação e é por isso que você vai fazer os seus vídeos. E ela é uma pessoa que ela olha para os meus vídeos e ela fala assim, meu, tem poder aqui, eu nem imagino onde esse vídeo vai chegar. E ela fala, amiga, eu só vejo a gente um dia em um lugar grande e você estando lá e eu celebrando o seu lugar. Mas se eu não compreendesse que pessoas podem entrar e sair das nossas vidas, gente, eu teria ficado frustrada assim, ó. Por quê? Porque para conhecer a Nath eu precisei perder duas pessoas. Qual que era o propósito? Chegar até a Nath, para que ela me encorajasse. Eu fiz meu primeiro ensaio fotográfico por causa da Nath. Ela falou assim, você precisa de foto boa, você vai fazer foto sim. Eu falei, Nath, eu não sou fotogênica. Teresa, você vai fazer as fotos do seu perfil. Quantas coisas que têm acontecido, pessoas que têm passado pela minha vida, pessoas que vieram, foram pontuais e foram. Pessoas que passaram pra minha vida, gente, pra me sacanear também, por permissão de Deus, pra me fortalecer. Ou você se apega na dor da rejeição e vive uma vida miserável, lambendo as suas feridas ad eterno, até morrer. Ou você hoje tem uma mente renovada pelo Espírito e compreenda que você vai ser rejeitado, porque existe um chamado de Deus na sua vida. E você não é melhor do que Jesus. Jesus foi rejeitado, você vai sofrer pelas pisaduras dele também. Eu vim te encorajar a entregar a dor da sua rejeição ao Senhor. A convidar o Senhor, pelo amor de Jesus Cristo, para os seus relacionamentos. Você não casou ainda? Entrega esse relacionamento na mão de Deus e se ficar, amém. E se não ficar, glórias ao nome do Senhor. Não tenha medo de consagrar a sua vida ao Senhor. O que não ficar vai ser para o seu bem, por mais que doa agora. Entrega os seus amigos ao Senhor. Cria vergonha nessa sua cara e sai desse ciclo de amizade que tenta você. Você não tá aí para ganhar ninguém para Jesus. Você tá aí para ir pro inferno. Porque Deus não tenta ninguém. Aquela amiga que só fala abobrinha e besteira na sua cabeça, ô mulher. Aquela amiga fofoqueira que não tem uma bênção para contar. Ela só sabe falar de devassidão. Não é essa amiga que o Senhor colocou no seu caminho. Não é. Você vai ter uma paz no seu espírito sobremaneira quando você souber que você está sendo usado para ser luz. E você não vai se sentir tentado pelo pecado quando você estiver sendo luz. Pelo contrário. A rejeição, ela dói, sim. Dói como um membro quebrado. Mas existe uma cura que você acessa quando você entende que Cristo te ama e Ele não te rejeita. E que as pessoas, elas podem ir e vir na sua vida porque isso é um direito, inclusive seu. Eu espero que você seja encorajado pelo Senhor para encontrar uma remissão para a dor daquilo que você viveu esse ano. E isso passa por você levando essa dor para a cruz e aceitando tudo isso que eu te falei. Existe uma graça que o Senhor deseja derramar sobre a sua vida e curar os seus relacionamentos, restaurar os seus relacionamentos. Quando eu me tornei uma pessoa curada, eu pude viver novos relacionamentos no Senhor. O de casamento, gente, um dia a gente vai celebrar aqui, vai ter até live e tudo mais no meu casamento, porque eu sigo firme aqui, esperando que o Senhor restaure a minha vida emocional. Glórias, aleluias, amém? É isso, o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha falado no seu coração e que ele traga uma renovação do seu entendimento. Eu amo muito você. E por isso, porque eu te amo e você me ama, eu vou pedir para você ser legal. E mande esse vídeo, sim, para quem você sabe que viveu recentemente uma rejeição muito dura. Manda também para aquele seu amigo que fala que eu não vou na igreja porque eu sou a igreja. Fala assim, ó, assista a partir do minuto tal. Não precisa assistir tudo não, assiste a partir do minuto tal. Se quiser assistir tudo também, ajuda a Letícia, mas pra você entender que você não é igreja. Você é no máximo um templo. E se você tá rebelde assim, você vai ser no máximo uma capelinha. Nem templo você vai ser, porque o Espírito Santo aí tá, né? Não sei se tá habitando muito, não. É isso. Eu amo você. E eu espero você aqui no próximo vídeo dessa semana. Um grande abraço, um beijo no seu coração.
E vamos juntos, gente, fazer um ótimo encerramento de ano e começar o ano de 2025 resolvidos, tá? Pelo amor de Deus, chega de gente mais resolvida. Um beijo, até mais.